Eu sei que muitas vezes tu sente que a tua rotina é um caos e que tu não vai conseguir encaixar uma alimentação saudável. Além disso, tu pensa que comer bem é coisa de gente que tem tempo. E se tu pensa dessa forma, fica nesse vídeo que ele é pra ti. Me chamo Bianca, sou nutricionista e trabalho há mais de 4 anos com mulheres que querem emagrecer mais de 10 quilos, sem dieta restritiva, sem dietas malucas e ainda evitar o efeito sanfona. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e se fizer sentido pra ti, aproveita e compartilha com alguma amiga que também vai aproveitar esse conteúdo. Uma das coisas que eu ouço de quem procura o meu trabalho é: não, a hora que eu conseguir organizar a minha rotina, daí sim eu vou conseguir ter tempo para fazer uma dieta. E isso é uma grande ilusão, porque eu sempre falo, a vida ela não vai parar para que tu faça dieta. Então os problemas vão continuar acontecendo, tu vai continuar trabalhando na empresa onde as pessoas pedem comida, teu marido vai continuar pedindo lanche, teus filhos vão continuar querendo comer besteira, e tu vai precisar te alimentar bem apesar de tudo isso. Mas uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pacientes é levar a alimentação saudável para dentro de casa. Então, quanto mais tu tiver apoio da tua família, melhor vai ser. E a alimentação saudável, ela não é só para emagrecer. Um ponto muito importante é que a dieta precisa se encaixar à tua rotina e não ao contrário. Então, a gente precisa olhar todos os detalhes da tua rotina. Se tu trabalha home office, se tu trabalha em empresas, tu tem acesso à geladeira, a frigobar, se tem acesso a micro-ondas, se tu vai de metrô, de ônibus, de carro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de pensar num planejamento alimentar, ali popularmente conhecido como dieta, para que não seja mais uma dificuldade no teu dia e que tu desista logo porque é muito difícil. Então, a minha ideia é sempre facilitar a vida das minhas pacientes. E uma frase que eu ouvi uma vez e que faz todo sentido é: quem falha ao planejar, planeja falhar. Então, o que é o planejamento? É ir às compras, é deixar algumas coisas prontas, é deixar frutas picadas, é deixar os legumes cozidos ou pré-preparados para que a tua semana fique muito mais fácil e tu não dependa da vontade de cozinhar alguma coisa. Existe uma coisa que parece saudável, mas acaba não se sustentando no dia a dia. Que é o quê? É fazer uma marmita sem graça, uma comida sem gosto, sem tempero, sem dar aquele toque de amor, sabe? Sem fazer com que aquilo realmente te brilhe os olhos na hora de comer. É ter uma dieta com muita receitinha, muita coisa mirabolante que ao longo dos dias ele vai se tornar um peso para ti. No começo pode até funcionar, mas conforme a rotina pesa, isso vai deixar de fazer sentido e tu vai deixar de lado mais uma vez. Além dos deliveries caros, que parecem fit e muitas vezes não são. Ou até são, mas é uma salada de R$ 50. Então, isso vai acabar prejudicando e fazendo com que tu veja a alimentação saudável, mais uma vez, como cara, como um peso e como uma dificuldade. E não é para ser assim. O que funciona de verdade é uma estrutura alimentar. Sabe quando dizem que o básico funciona? Não é um básico ali que eu consigo fazer sozinha, que é fazer de qualquer jeito. Eu sempre falo, esse é o meu trabalho. Então, eu tenho mais facilidade em olhar a tua rotina, em olhar os teus gostos e organizar ali de uma forma que encaixe nas calorias, encaixe nas proteínas e ainda vai te fazer emagrecer. Mas essa estrutura, ela precisa ser simples, mais uma vez, como eu estava falando, para que se sustente a longo prazo. Então, o que é uma estrutura simples? É comer sem ficar dependendo de receitinha, é planejar ter em casa alimentos que sejam coringa. Então, dá para deixar o ovo cozido, ter sempre iogurte, ter castanhas, frutas, tudo coisas que sejam ali, que fiquem na tua mão, mais uma vez, para facilitar. Ter uma lista de compras eficiente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu sempre oriento é ter uma lista de compras padrão. E aí, toda semana, tu vai às compras, porque a gente compra alimentos frescos, só que tu não depende de montar uma lista toda vez. Então, o que eu faço? Eu tenho ali azeite de oliva, arroz, macarrão, batata, tomate, alface, enfim, eu monto a minha lista. E aí, cada vez que eu vou no mercado, eu olho aquela lista e eu vejo, essa vez precisa comprar queijo, essa vez precisa comprar iogurte, essa vez precisa comprar frango. E eu não fico dependendo de toda vez ter que montar uma lista e toda vez esquecer. E isso eu não faço só para as comidas. Eu faço também para papel toalha, amaciante, sabão líquido de roupa, detergente, esponja, desinfetante. Então eu tenho para tudo. Só que eu sempre olho antes de ir às compras o que eu tenho em casa para não ficar comprando repetido, não ficar gastando dinheiro, mas ficar sempre muito prático. 3 ajustes simples que tu já pode fazer na tua rotina, mas que vão fazer total diferença. Tirar 15 minutinhos da tua semana para planejar o que tu vai fazer para a próxima. Isso é montar uma lista de compras, muitas vezes definir um cardápio e pensar no que tu vai deixar cozido ali pré-pronto e congelado para a próxima semana. Depois disso, ir às compras,
cozinhar, muitas vezes é mais fácil cozinhar uma vez só, deixar as marmitinhas prontas, pode deixar na geladeira se tu não gosta de congelar, até 4, 5 dias ainda fica boa, e a tua semana tá prontíssima, não depende mais da tua vontade, não depende mais do ânimo, não depende mais de, meu Deus, o que eu vou comer hoje. Ter uma lista com 3 refeições salva vidas. Por exemplo, pizza de rapidez, hambúrguer e sanduíche de frango. Então são 3 coisas simples e que tu pode deixar pronto já para que a tua semana seja muito mais dinâmica. Outra frase que eu gosto muito é: quem congela sempre tem. Então eu sempre tenho frango desfiado congelado, hambúrguer congelado, tenho sim algumas marmitinhas prontas, tenho carne moída. Então quando eu vou passando a minha semana ali, eu não gosto de comer sempre a mesma coisa, eu vou tirando aquilo que me dá vontade e vou elaborando as combinações. E se tu não sabe por onde começar, começa montando um prato dessa forma aqui, que é metade de salada e legumes, 25% a tua proteína, então carne, ovos, peixes, atum, que é super prático e ajuda muito na semana, e os outros 25% vão ser o teu carboidrato. Então arroz e feijão, batata, batata doce, mandioquinha, o próprio macarrão, se tu gosta. Então essa é a composição de um prato saudável. Se tu quer um ponto de partida, começa por isso. Quer ver uma história real? A Ju, minha paciente, ela trabalha mais de 12 horas por dia. Por quê? Porque ela tem o próprio negócio e quem empreende sabe que muitas vezes a gente vai ter que trabalhar a mais. E com isso, ela ainda tem a casa, a roupa, ela tem 2 filhos, o marido, então é muita coisa ali pra gente organizar. E eu falo pra ela: Ju, se tu deixar tudo pronto, tu não vai depender da tua vontade, não vai depender do teu cansaço, e durante a semana tu vai poder aproveitar momentos ali com o teu marido, com os teus filhos, porque a comida não vai ser um problema pra ti. Eu sempre falo pra ela e pras outras pacientes que as 2, 3 horinhas ali que tu investe fazendo a tua comida são momentos que tu vai economizar na tua semana, que muitas vezes poderia ser 2 horas por dia. E com essas estratégias que eu citei antes, a Ju conseguiu eliminar mais de 15 quilos. Então, se tu quer, assim como ela, perder peso também, sem dietas restritivas, sem coisas malucas, sem remédio, já aplica isso na tua vida e começa a me seguir no Instagram, porque lá eu posto receitas diariamente, orientações de emagrecimento, orientações sobre comportamento, que também é extremamente fundamental para quem quer emagrecer. E se tu ainda não se inscreveu, já clica aqui para se inscrever no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com uma amiga que vai gostar de saber também dessas informações. E se tu tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.